Meus queridos amigos, foi dada a largada de historinhas sobre o mercado fonográfico, isso mesmo. Corriqueiramente eu vou vir aqui falar histórias para vocês, contar algumas coisas e hoje a história escolhida é sobre o reverb. O que é o reverb? Que todo mundo fala, coloca reverb, coloca eco na minha voz, né? O reverb, na verdade, é um efeito acústico, que são as reflexões que a gente tem, contudo, essas múltiplas reflexões te dá essa sensação de reverberação. Agora, como que vieram esses reverbs? E como que a gente começou a usar eles na indústria fonográfica, que é o curioso, tá? Eu vou falar sobre 3 tipos de reverb hoje. Sobre o echo chamber, sobre o plate reverb e sobre o spring reverb, tá? O echo chamber é aquele reverb geográfico, né? O reverb orgânico mesmo, só que ele é captado e introduzido agora na nossa faixa. Como que era feito isso? Olha que interessante. Há muitos anos atrás, 1940, 1950, não se tinham esses processadores digitais que traziam reverb pra gente. Era tudo acústico mesmo. E a gente tinha um estúdio, imagina a sala de gravação do estúdio, tá? Mais ou menos no mesmo molde para você entender a dimensão. Tinha-se no subsolo uma sala. E essa sala agora tinha um alto-falante que projetava um som e tinha um outro microfone omnidirecional que captava de todas as direções e agora você pegava esse sinal com essa reverberação e introduzia na sua música. Mas como que era feito isso praticamente, tá? Vamos botar como exemplo o cantor. O cantor tava lá cantando I left my heart in the heart. Tinha aquele reverb gigante. Era como isso? Porque esse sinal do canto ia para a mesa de som e agora os técnicos, os engenheiros jogavam esse sinal para o echo chamber, para o alto-falante que estava no echo chamber, no subsolo. E o microfone omnidirecional afastado captava a sala cantando agora, reverberando. E este sinal do microfone voltava para a mesa de som com o equilíbrio para você escolher o tanto de reverb que você colocava na sua track ou não. Então esses echo chambers, tradução seria câmera de eco, tanto é que veio aparecer, né, lá em 1980, eu lembro meu pai comprava várias câmeras de eco e tudo mais, que na verdade eram delays, não era o echo chamber, que é o que eu tô falando agora, vocês entenderam, né? O reverb acústico. Agora, um pouquinho depois veio outro reverb, que foi o plate reverb. O que é o plate reverb? E juntamente o spring reverb, vou contar sobre os dois, tá? O plate reverb é reverb de placa. Quem já pegou uma placa de metal, um prato de bateria e falou assim, perto dele fez, ele espalhou assim, um reverb arenoso, contínuo, longo, ralo, até bastante agudo, né? Esse tipo de reverb é o plate reverb, que a gente usa máquinas hoje em dia para simular, mas na verdade ele é feito de placas e é o que a gente chama de reverb mecânico, que essas placas, o movimento dessas placas a gente capta e a gente agora introduz nas nossas tracks, da mesma forma que eram os echo chambers. Então olha que legal, imagina que a gente tem essas placas, só que eram placas grandes que se tinham nos estúdios, e essas placas tinham de alguma forma alto-falantezinhos que projetavam o som nela e microfonezinhos que captavam isso e agora introduziam no seu sinal. Mais um exemplo de reverb orgânico, né? No caso mecânico. Outro tipo, o spring reverb, que é aqueles reverbs de mola. Quem nunca tocou guitarra e deu um chutão no amplificador de guitarra e de repente ele fez um barulho? Esse barulho é o quê? Essa caixinha que tem atrás do amplificador de guitarra, que é uma mola, que da mesma forma recebe o som da guitarra e agora ali dentro produz um reverb, claro, em escala menor, com uma característica bem específica dos reverbs de guitarra e agora é somada ao som sem reverb, o som limpo da guitarra, ou distorcido, porém sem reverb, vocês entenderam? Pessoal, olha que legal, os estúdios, onde eu estudei na Berklee, tinha-se, se não me engano era o estúdio C ou o estúdio B, na arquibancada tinham-se molas gigantes, e essas molas gigantes eram spring reverb no próprio estúdio, e eu lembro mixando lá em sala de aula e jogando um sinal para essas molas, já tinha todo o aparato, né, de enviar um sinal via alto-falante lá dentro, todo escondidinho, e aí captado por um microfone, revertido agora pra gente em reverb. E aí introduzindo esse reverb nas tracks. Então sensacional, né? Como é que a gente consegue trazer reverbs mecânicos que agora a gente consegue simular com duas formas, tá? Por algoritmos que são cálculos matemáticos que emulam a sonoridade dos reverbs, mas não é necessariamente o reverb em si. E impulse response, que são as respostas desses impulsos que a gente vai numa catedral e grava o som da catedral com um impulso bem pequenininho. Vou ter que falar sobre isso, não vou aguentar. É o seguinte, quando a gente tem um som menor do que 7
7 milissegundos, imagina que a gente pega um som e corta ele assim por um intervalo bem curto. Qualquer nota musical, pode ser um lá, pode ser um barulho de trem, qualquer coisa. Quando você encurta para 7 milissegundos, não se tem a ideia de pitch. O que é pitch? Nota musical. Então na hora que a gente solta esse estalo numa sala, num recinto, ela vai ecoar. E agora a gente não vai ter o som necessariamente de uma nota ecoando, é só o som da sala, porque esse é o impulse response. E aí as pessoas que fazem os impulse responses, né, os engenheiros, que têm muita noção de acústica, por sinal, eles gravam essa sala, pode ser uma catedral, pode ser um banheiro, pode ser a sala da sua casa, pode ser um concert hall, e agora você vai ter o som da sala aplicado a um plugin, a um processador que trabalha os impulse response. Então olha que legal, agora a gente tem como jogar o som da sala gravado mesmo, orgânico, para dentro do computador. E aí a gente tem algumas formas ainda de manipular esse som lá dentro. Então eu tô explicando as duas formas que existem de reverb digital, via algoritmo e impulse response. Mas o mais bacana é a história da nossa música. E ela é repleta de coisas sensacionais. Aliás, eu vou fazer isso corriqueiramente, porque eu adoro contar história. Quem são os meus alunos conhecem o tanto de história que eu conto. Vocês que querem aprofundar um pouco mais, entrem na Universidade do Áudio, é incrível o nosso conteúdo lá, fala desde a parte ética, a história da música, ao equipamento, aos conceitos, aos fundamentos, é incrível, com uma abordagem bem simples, para você, músico agora do outro lado, poder trafegar e aprender bastante coisa em torno do áudio, da produção do mercado fonográfico como um todo, né? Eu vou trazer sempre neste canal para vocês momentos onde eu vou contar histórias. E vão ser, às vezes, histórias de coisas que aconteceram comigo, aconteceram com outros amigos, com profissionais da música. Eu tenho tanta história, meus alunos conhecem. Aquela senhora que pediu para tirar a roupa porque só gravava pelada. Aquela tribo indígena que tinha um ritual antes de gravar. Eu já tive várias experiências que eu quero passar todas para vocês, tá? E aos poucos eu vou fazer isso com o maior carinho, porque eu amo música mais que tudo. E mais ainda, orientar vocês, ou mesmo, neste caso, entreter também. Vamos em frente, mudando o cenário fonográfico.